Boa tarde, nós estamos aqui para o nosso primeiro podcast com a Manuela, uma das nossas cuidadoras portuguesas na Irlanda. Vamos fazer uma série de perguntinhas à Manuela para saber como é que está a ser a adaptação ao trabalho na Irlanda e à vida na Irlanda e tudo mais. Boa tarde, Manuela. Olá, Maria, como está? Bem, obrigada. Então, vamos começar com as perguntinhas, não é? A primeira coisa que eu queria perguntar é o que é que ele levou pensar em ser cuidadora interna? O que é que despertou essa vontade? Bem, eu vim para a Irlanda pela mão, digamos assim, de uma das vossas cuidadoras mais antigas, penso eu, ou que já está há bastante tempo convosco, que é a Helena Langford, a Helena Santos, que já trabalha há muito tempo convosco, que eu conheço. E ela, sabendo da minha experiência com o caring, não é? Em Portugal, já trabalho nesta área desde 2018, disse-me, pronto, numas férias dela, em que ela estava em Portugal e que nos encontramos para almoçar, e ela disse: olha, por que não vais trabalhar para a Irlanda? Estava um bocadinho assim em baixo por causa da pandemia. No fundo, eu acho que o trabalho também do cuidador em Portugal não é muito valorizado, não é? Às vezes pensam em nós assim, tipo, eu cheguei a ter clientes a quem eu perguntei, ou potenciais clientes a quem eu perguntei, mas pronto, mas quer uma cuidadora para o seu familiar ou quer uma mulher a dias que dê um jeitinho, não é? Porque às vezes uma pessoa encontra-se nessas situações. E realmente, a Helena falou-me primeiro muito bem da agência, não é? E, portanto, que tínhamos todo, e isto não é de maneira nenhuma estar a dourar a pílula, pelo contrário, que tínhamos todo o apoio da agência e, portanto, que a agência, no fundo, seria sempre um porto seguro, porque não é fácil uma pessoa deixar tudo para trás, não é? E vir para um país estranho, com culturas diferentes, com hábitos diferentes, não é? E, no fundo, deixar a nossa família, deixar as nossas tradições, deixar as nossas coisas e adaptar-se a um mundo totalmente novo. Mas, felizmente, vim. Também sou uma pessoa aventureira, e vim e realmente correu tudo muitíssimo bem e tem corrido tudo muitíssimo bem. Estou mesmo satisfeita por ter dado esse passo. Isso é muito bom. E a Helena é uma ótima cuidadora também. Nós também temos um podcast com a Helena. E sim, ela falou muito bem de si e realmente parece que está a correr tudo bem, não é? Mas Está a correr tudo ótimo. a Manuela não Diga. trabalhou sempre como cuidadora, não? Não. Eu cheguei a uma determinada fase da minha vida, eu trabalhei durante muitos anos na Universidade Católica Portuguesa, era diretora do Departamento de Relações Públicas e Comunicação. E cheguei a uma determinada altura em que, pronto, aquilo, durante 1 ou 2 anos, né, aquilo começou, aquele stress, no fundo, precisava de um spin-off, não é? Precisava de uma mudança, precisava de realmente de me dedicar a outra coisa. E uma das coisas que eu sempre gostei, aliás, eu olhei pelo meu avô, cuidei do meu avô, o meu avô tinha demência vascular, fui eu que cuidei dele até ele falecer. Depois, muitos anos depois, cuidei da minha falecida sogra, também que teve um problema grave, com uma bulimia também, uma bulimia ansiosa, de ansiedade. E que acabou também por falecer, e foi sempre um trabalho, entre aspas, não é? Foram sempre tarefas e momentos que de alguma maneira me dignificaram e me deram uma paz, me trouxeram uma paz muito grande, quase no sentido de como se fosse uma missão. E sempre tive aquela ideia de um dia que eu deixasse, digamos, a vida ativa a nível profissional,
gostaria realmente de me dedicar, de estudar e de me dedicar a cuidar dos nossos mais maiores, como dizem os espanhóis, não é? Que são mais queridos do que nós, não chamam idosos, chamam maiores. E, portanto, foi isso que eu fiz. Fiz vários cursos, nomeadamente na área da demência, com a Sociedade Portuguesa de Alzheimer, com a Sociedade de Doentes de Parkinson, e pronto, sempre me interessei muito por essa área, e foi realmente uma viragem na minha vida, que foi uma viragem muitíssimo positiva. Foi uma grande mudança, não é a primeira vez que eu ouço Foi. com esta situação, ter um trabalho, digamos que super importante e completamente diferente do trabalho de cuidador, e das pessoas terem essa necessidade da mudança e aquele trabalho que é quase altruísta, não é? Porque também se É trata disso. quase como uma missão. Sim. Não é? A pessoa tem aquela vontade, tive essas experiências familiares, fui cuidadora familiar, não é? E depois tive sempre essa vontade de realmente de cuidar dos mais idosos, no sentido dos mais desprotegidos, não é? Que acabam por ser as pessoas com demência, não é? Porque tal como as criancinhas pequenas, não é? Costuma-se dizer, quando as crianças vão para o infantário devem já dizer, ou saber dizer, não me sinto bem, eu estou magoado, ou magoaram, ou não sei o quê, não é? Costuma-se dizer isso. E os idosos é a mesma coisa, mas o problema é mais grave quando realmente eles estão em estágios já iniciais ou já progressivos de demência, porque efetivamente não conseguem comunicar esse mal-estar. Exato. E, portanto, digamos que sinto um carinho muito grande por essa situação e tenho realmente tentado ajudar nesse sentido, não é? Ok. E como é que está a ser a experiência de trabalhar como cuidadora interna, agora a full time e noutro país? Como é que está a correr? Olha, eu vim, como eles aqui costumam dizer, para o countryside, portanto vim mesmo estou no meio da Irlanda, à minha volta é tudo campos verdes, com animais, com vaquinhas e bois, e há muita natureza, é um tipo de vida, portanto aqui à volta são todos, falta-me agora a palavra em português, farmers, são todos, não se pode dizer agricultores, porque não são agricultores, não é? Eles trabalham com gado, trabalham com alguns com leite, embora isso seja mais para norte, portanto, trabalham todos no campo, não é? Mas aqui com animais. E tem sido uma vida desde o primeiro dia, foi engraçado, porque as primeiras 2 noites é isolada, embora haja casas, não é? Vizinhos, não é? Sei lá, conseguimos ver as outras casas, mas são quintas, não é? Exato. E então, eu nas 2 primeiras noites dormi aqui completamente sozinha, porque a minha cliente estava aí no hospital, e dormi aqui completamente sozinha e senti uma paz, uma coisa mesmo, um silêncio, mas sem ser aquele silêncio pesado, pelo contrário, aquele silêncio bom, realmente uma paz de espírito, e adaptei-me muitíssimo bem aqui à região e ao tipo de vida que eles fazem. Pronto, e tem sido realmente uma experiência muito, muito boa, muito frutuosa, e espero que continue a ser, não é? Ok. E quanto ao dia-a-dia como cuidadora interna com o cliente, etc., como é que está a ser? Acha que é indicado para si? Era aquilo que estava à procura? Acha... Era o que eu estava à procura, porque assim, talvez de início seja difícil uma pessoa conseguir encontrar uma rotina, mas a partir do momento em que, primeiro, percebemos o que é expectável de nós, o que é que esperam de nós, depois percebemos também, dentro dessas expectativas do cliente, o que é que nós conseguimos dar. E nisso a agência é muito boa,
porque a agência realmente fornece-nos todo o material possível e imaginário, e ainda por cima, vocês estão sempre atentas, para além de serem todas super simpáticas, estão sempre atentas a nós, mandam-nos sempre mails, contactam-nos, telefonam, percebem se nós estamos um bocadinho mais em baixo, ou se precisamos de falar com alguém na nossa língua, se temos algum problema. Portanto, isso é uma segurança muito grande, significa sempre que estamos sempre acompanhadas, nunca estamos sozinhas, sabendo que temos um problema, podemos sempre recorrer à agência, que a agência está sempre lá para nós. E, entretanto, esses ensinamentos todos e essa experiência toda que vocês já têm, não é? E que nos transmitem, foram muito importantes para estabelecer essa rotina, não é? E para perceber o que era esperado, e, no fundo, a agência também é muito em defesa dos seus cuidadores ou das suas cuidadoras, e, portanto, estão sempre ali para, no fundo, nos dizerem: atenção, olha por ti, cumpre o horário, não trabalhes demais, olha que isso se calhar não sei, isso é muito importante, perceber que temos sempre ali uma mão amiga, sempre realmente um direcionamento que nos é sempre favorável. Isso é muito bom ouvir, a nossa missão realmente. E acho o trabalho como cuidadora interna gratificante, não só no sentido de ser cuidadora, mas também de estar na casa da pessoa e ao fim e ao cabo também conviver com a família. Como é que se sente em relação à situação em si? É assim, eu pessoalmente tenho uma experiência excelente, porque desde o início que percebi, e é uma das coisas que eu, se calhar, como fui cuidador familiar, tenho essa perspectiva. As pessoas, quanto mais envelhecem, e, no fundo, quanto mais pensam na sua finitude, não é? Que, pronto, estão mais próximas, no fundo, pronto, de tudo acabar, dependendo daquilo que se acredita ou não, mas pelo menos aqui a presença na Terra, mais necessidade tem da família. E, portanto, essa foi sempre dos meus eixos em qualquer trabalho que tive, e neste também. E, portanto, desde logo tentei criar laços simpáticos e disponíveis com a família, para precisamente manter umas boas relações com eles, não é? E quando falo em eles, falo no filho que vive perto, na nora, nos netos, nos bisnetos, portanto, todos eles vêm aqui, vêm lanchar, vêm a fazer uma visita, portanto, há sempre aquele clima, no fundo, de família. Exato. E quando efetivamente, eu acho, muitas vezes também não depende de nós, não é? Muitas vezes uma pessoa quer estabelecer esses laços e não consegue, porque as pessoas não estão abertas a isso. Eu, felizmente, tive uma boa experiência e, portanto, acaba por ser uma vida em família, ou seja, é quase como uma segunda família, não é? Exato. O que é bom para mim e é muitíssimo bom para a minha cliente, porque, no fundo, também está, não é? Eu acabo por sempre proporcionar momentos em que ela pode estar com a família, não é? Exato. E, portanto, no fundo, essa dinâmica familiar também é muito agradável para mim. Portanto, estou muitíssimo contente, e vamos, quer dizer, não generalizando, mas neste momento, não é? O facto de eu estar a viver aqui na Irlanda tem-me poupado algumas coisas, porque o custo de vida realmente está muito com esta complicação toda da guerra e não sei o quê. Exato. E, portanto, acaba por ser muito dar um bocadinho de jeito, não é? Sim, Esta coisa de uma pessoa
no fundo, ter uma certa liberdade financeira, não é? E, portanto, isso também é uma face da moeda que também convém não esquecer. Exato, sobretudo quando se está a pensar mudar-se para outro país, são muitas despesas no princípio e é aquela coisa de Exatamente. primeiro encontro de trabalho, mas para encontrar trabalho preciso de uma casa e preciso da conta do banco, é aquele Exatamente. sempre, e desta E isso forma, exato, desta desta forma forma é é muito fácil. muitíssimo mais fácil, não é? Exato. Muitíssimo mais fácil. E, Isso é portanto, pode, às vezes, não é? Acredito que já falei com colegas que, pronto, tiveram alguma experiência que se calhar não foi tão positiva como a minha, mas, como digo, a agência está sempre presente e, portanto, está sempre ali para, se alguma coisa correr menos bem, intervém e realmente procura sempre a melhor solução para a cuidadora ou o cuidador. Nunca fica sozinha e a Não, verdade é que sim, desamparada, não. exato. Isso é um que a gente tenta sempre, porque é aquela, como falámos anteriormente, é importante ter algum apoio num sítio onde nós vamos e não temos mais ninguém, não temos família, não temos amigos, na maior parte dos Ah, casos, então é importante ter absolutamente, isso em conta. absolutamente. Foi o que me decidiu vir, foi realmente ter conhecido a vossa equipa, Uhum. ainda em Portugal, não é? E, Exato. portanto, perceber que a coisa que não era assim um bocado feita ao calhas, como às vezes é, não é? Não, era uma coisa com princípio, meio e fim, que vocês faziam todos os processos absolutamente corretos, que estavam sempre, no fundo, a ajudar-nos e a aconselhar-nos, e, portanto, foi isso muito também que me decidiu, para além de conhecer a Helena e da Helena, no fundo, me ter tranquilizado a esse Uhum. nível, e eu senti realmente da vossa parte um grande apoio. Isso E, é muito portanto, foi isso também que me decidiu. bonzinho. E quais é que são, na sua opinião, os pontos positivos deste tipo de trabalho? À parte das coisas que já falamos quase tudo, não é? Eu acho que sim, mas posso dizer que tem sido muito importante para mim. Lá vou eu outra vez falar da agência, mas acreditem, não tenho nada. É bom, isso é Mas, bom. por exemplo, eu gosto muito de estudar, Uhum. e vocês, estudar a minha nova profissão, digamos assim, nova, já há uns anos, mas gosto muito de estudar. Uhum. E realmente convosco, vocês têm-me dado um leque de escolha de cursos, por exemplo, sei lá, cursos livres. Fiz 2 cursos sobre demência com uma universidade na Austrália, através da indicação da agência. Uhum. Portanto, nunca tenho estado parada, tenho sempre aprendido imenso, e essa parte, para mim, pessoalmente, gosto muito de estudar, Uhum. e gosto muito de perceber as coisas e de conseguir imaginar modos de resolver este ou aquele problema dentro do caring. Tem sido muitíssimo bom para mim, não Isso é? é ótimo. É. Ok. E o que é que acha mais desafiante neste tipo de trabalho? O mais desafiador para mim tem sido a questão, como é que eu hei de dizer? Não propriamente até de cultura, porque eu até tenho bastante interesse e sempre viajei bastante e gosto muito de conhecer novas culturas, e eu acho que a dificuldade maior para mim tem sido a questão da linguagem. Eu falo bastante bem inglês, não é para modéstia à parte, falo bastante bem inglês, mas, por exemplo, um, o, as pessoas de mais idade são capazes de ter alguma dificuldade, por exemplo, em perceber-nos, Uhum. porque nós falamos um inglês que não é o inglês deles, É com verdade. sotaque, não temos as expressões idiomáticas que eles têm, Uhum. nem, portanto, é preciso uma grande atenção e um grande esforço da nossa parte para conseguirmos realmente estabelecer ali uma comunicação, pelo menos de início. O que ainda me demorou assim uns bons, sei lá, uns bons 2 meses a conseguir realmente ter ali um entendimento bom.
Exato. E isso, não sendo uma barreira, é uma parte que tem que ser trabalhada. O escutar, o perguntar outra vez, perceber, sei lá, o já quase, tem que haver ali um estudo da pessoa e pronto. De resto, assim, negativo, pronto, não tenho assim nada de muito negativo ou alguma coisa que realmente me desgaste, pelo menos para já. Exceto de que realmente gosto muito da vida aqui, mas é um bocadinho, como é que eu ia dizer? Se eu não tivesse a ajuda da família, ser-me-ia muito mais difícil deslocar, por exemplo, sei lá, fazer umas compras, ir a uma exposição, não é? Portanto, estando aqui mesmo no meio de quintas, embora eles tenham transportes locais muito mais efetivos que os nossos em Portugal, não tem comparação, mas pronto, é mais difícil, mas tendo o apoio da família consegue-se ir a qualquer lado, não é? Eu nas minhas folgas procuro sempre espairecer e ir visitar coisas e coisas que não conheço, e quer dizer, coisas que não conheço, eu adoro Dublin, portanto sempre posso vou lá, mas sim, mas essas duas coisas assim, mas são coisas absolutamente ultrapassáveis. Ok, e então, em geral, está contente com a decisão que tomou, com a Ai, muito contente, mudança? muito contente, muito contente e estou, sobretudo, hum, acho que rejuvenesci, sabe? Ter mudado, sei lá, pronto, parece que virei uma página, não é? E Exato. sobretudo depois daquele período que no fundo nos deixou tão em baixo, que foi a pandemia. Sim. No fundo, ter os filhos já com a vida deles, já todos lançados, não é? E percebermos o que é que eu vou agora fazer? Olha, vou trabalhar para a Irlanda. E, no fundo, ter tudo mais ou menos não, muito facilitado. É isso, o living care no fundo, ter tudo muito mais facilitado. Exato. Foi ótimo, foi excelente. É muito bom, é aquela sensação quando a gente tem aquela mudança enorme na nossa vida e parece-nos começar outra vez do zero. Já tive essa Exato, sensação alguma vez, sim. exato. E repare, a Maria é muito mais nova do que eu, não é? Mas chegando à minha idade, não é? Conseguir dizer, não, virei a página e de repente comecei outra vez tudo de novo, é muito bom. É muito bom e realmente rejuvenesce, Exato, psicologicamente não é? eu acho que é sempre positivo, mesmo quando as coisas não correm assim tão bem como estávamos à espera, aquela mudança é sempre positiva para nós e crescemos muito como pessoa. Saímos da Sim, nossa zona de conforto de e. conforto, não é? E nós temos muito isso, muitas vezes deixamos ficar à espera que as coisas mudem, mas estamos a fazer as mesmas, estamos a tentar ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Não Exato. pode ser, os resultados são sempre iguais, não é? Então, que conselhos é que daria a alguém que estivesse a pensar, vou para a Irlanda ou não vou? Que conselhos é que daria? Quer dizer, os conselhos os conselhos uma pessoa só dá a quem os quer aceitar, não é? Mas Exato. digamos assim, conversem bastante com a agência, percebam exatamente qual é o trabalho, quais são os benefícios, em que é que vocês podem crescer, como é que a agência vos apoia e vos, no fundo, vos lança, não é? Neste novo trabalho, que realmente podemos criar novas relações, mesmo entre cuidadoras, a agência está sempre a lançar coisas interessantes, como concursos de culinária e cafés para pessoas que Exato. vivem relativamente perto. Portanto, no fundo, percebam bem tudo aquilo pronto, que podem fazer e em que é que isso vos pode trazer benefícios e arrisquem, não Exato. é? É, Arrisquem. a gente pode sempre voltar É, para trás, não é? claro, óbvio, não é? O nosso país está sempre lá. Pois está. Mas arrisquem porque eu acho que para mim valeu muito a pena.
muito a pena. Isso é ótimo. Ok, Manuela, muitíssimo obrigada pela sua colaboração. Daqui a uns dias Ora, essa. teremos outro podcast para falar de outras coisinhas diferentes, Algumas coisas se calhar mais práticas, não é? sim, mais práticas, sobre a documentação na Irlanda, aquelas coisinhas todas e fazemos aqui uma pequena série de podcasts com a Manuela para ficarem a saber mais um bocadinho sobre a vida também prática na Irlanda. Ok? Ok. Ok, Então, muito Maria. Muito obrigada, Manuela. obrigada. Vamos para a semana que Obrigada vem. eu. Até para a semana então. Adeus.